Pronto. Então, vamos começar a aula de hoje. Como sempre, eu vou colocar essas aulas gravadas. Essa aula vai estar gravada, vou colocar mando depois o link para vocês, né? E coloco lá no site do Classroom, né? Mas é só um aviso, né? Para as pessoas, talvez. Essa aula, certo? Eu não estou ganhando absolutamente nada com ela colocando no YouTube, certo? Eu até desativei coisa de propaganda e tal. É totalmente gratuito, é só para ajudar vocês, certo? O que eu ganho é pela UES, né? Mas, enfim, aqui não tem nada não. Fora isso, né? Aí o que eu estou querendo dizer é... Nós estávamos falando sobre as APIs do... Estávamos falando sobre Struct da última vez, né? Certo? Eu estava falando manipulação de Structs. Aí nós começamos a discutir, né, como é que cria o Struct, né? Por que isso? Por que o Struct ele é utilizado, professor? Porque, né, como eu falei, quando a gente cria um documento de texto, que a gente viu lá que a gente pode acessar através do FileRead, né? Você pode criar, eu posso criar de uma formatação, você pode criar de outra formatação, você pode criar um documento de texto de várias maneiras, né? Com vários formatos diferentes. Tanto é que a criação do LaTeX, né? Tudo bem que tem o TeX, né? O TeX é que permite escrever fórmulas matemáticas, tá? Você não precisa do LaTeX para isso. O TeX é que faz a forma matemática. O LaTeX surgiu justamente dessa necessidade de ter um cara que formate os textos de uma maneira só, né? Que você consiga formatar o texto da maneira que você precisa, da maneira que você quer. Se você já manipulou softwares como Word, né, e outros do tipo, você vai ver que tem algumas coisas que são algumas operações que são extremamente difíceis, principalmente quando você está lidando com formatação, que no LaTeX é bem mais fácil, porque você tem um controle de manipulação maior, como as informações vão ficar no texto, na página, né? Isso é verdade não apenas na questão de formatação de texto, né? Quando você vai escrever um artigo científico, uma tese, etc., né? É bom usar o LaTeX, mas quando você quer compartilhar informações da internet, né? Quando quer compartilhar informações entre a internet, o Google ele pode escrever um texto de uma maneira, né? O Twitter pode escrever de outra maneira. Cada empresa pode ter a sua ideia de como os dados devem ser escritos. Aí é por isso que existe aquele formato XML e JSON, né? Que são os mais usados atualmente, ao contrário do CSV, que são um tabelão, né? O JSON XML, porque você consegue especificar mais essas informações. Quem são as variáveis do meu programa, que conteúdo deve ter nelas, né? Certo? Você consegue fazer isso com um XML com JSON. E aí, para você poder comunicar-se com esses servidores, né, na internet, você faz o quê? Você usa... O comum é usar um struct, tá? Para fazer isso, para você poder comunicar-se com servidores de internet, que por debaixo, certo? Esse struct, na verdade, vai ser convertido por JSON ou por XML, tá? E existem dois métodos que a gente faz conversa com o... Aqui, já discutiu, né, do struct, eu não vou repetir, que é da mesma questão da aula passada, né? Sendo que aí por debaixo disso, né, alguém falou alguma coisa? Eu ouvi um cliquezinho. É porque eu tô com o WhatsApp ligado, deixa eu fechar. Sendo que aqueles dados que você cria através de um struct, né, que está criando várias variáveis, isso aqui ele vai ser convertido para JSON, para XML, vai ser passado para o Web Service, ou o Web Service pode retornar os dados dele no formato de JSON XML, né? Porque aí é fácil eu criar um programa que possa ler aqueles dados ou que eu possa mandar dados para um site, sem eu ter que realmente acessar o dado manualmente, né? Eu imagino que todo mundo use o Google, né? Coisa do tipo. Que aí quando você faz uma pesquisa nele, sei lá, bola, né? Você está vendo que o que acontece aqui? Você já deve ter reparado que aparece uma porção de variáveis aqui em cima, né? Aparece uma porção de texto, né? O endereço que eu digitei era só google.com.br, mas apareceu uma porção de coisa aqui. O que são essas porções de coisa aqui? Isso daqui são variáveis, tá? Tem aqui a página de busca, search, certo? Que eu estou acessando. Quando você entra, sempre isso aqui é o site principal. Porque hoje em dia as páginas, toda vez que você acessa um site da internet, você está acessando uma página HTML ou então uma página dinâmica, tá? De geração de código. Essa search é uma página dinâmica. Não tem a extensão, aquele ponto, 3 pontinhos, alguma coisa, né?
porque hoje em dia você até esconde isso por questões de segurança, tá? Mas isso aqui é uma página de internet que a gente está acessando. E aí, a partir, pode ver que todos os lugares, né? Pode ver YouTube, pode ver o site que você quiser. Quando você faz alguma busca em cima deles, vai aparecer aqui a página de busca, né? E depois vai ter um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação serve para quê? Para identificar, serve para quê? Para identificar nessa linha de texto onde é que começam as variáveis, tá? E aí nós temos aqui, ó, o que, né, que normalmente é de carry, é uma variável do tipo carry, abreviação. Aí vem um textinho, ó, bola, né, que foi o que foi a palavra que eu busquei, né? Eu posso até mudar isso aqui para, de repente, estrela, né? Tá? E aí ele vai fazer a pesquisa agora por estrela, né? Tá vendo? Certo? Loja estrela foi a primeira coisa que ele achou, bloco, né? Certo? Então eu mudei a palavra de carry, apertei Enter, sem ter que digitar aqui, ó. Já apareceu até aqui embaixo, né? Tu viu que eu digitei aqui em cima, mas apareceu aqui embaixo. Por quê? Porque essa aqui é a variável, né? Que o Google usa para fazer busca. E o conteúdo dela é estrela. Aí depois vem. Só que eu quero passar mais de uma variável, né? Pode ser que um site comum só tenha isso, né? Mas tem os outros sites mais avançados, coloca o quê? Coloca um ezinho comercial, que aí isso aí está separando agora a lista de variáveis que tem num site, né? Que você precisa passar para o search, né? Você pode passar outras variáveis, né? Aí tem essa SXSRF, né? Que é provavelmente algum cookie que o Google está passando para mim dessa busca, né? A source, que é a origem, né? A busca. Tem algumas, enfim, essas outras variáveis aqui eu desconheço, tá? Mas são variáveis que o Google está usando para poder fazer a busca, né? Tem, inclusive, algum lugar aqui, se for rápido, não tem não, né? Tô achando não. Mas tem uma variável que você escolhe até a língua que você quer fazer a busca. Tem um cliente aqui que eu estou usando, né? Mas a questão é que isso aqui é um conjunto de variáveis, tá? Que o Google está gerando. O Google gera uma porção de variáveis. Nem todas elas são óbvias o que ela está fazendo, não. Mas se você for em busca avançada, porque tem a ferramenta, né, de busca avançada no Google, acho que é aqui, é? Não, Tools. Tem uma... Agora não sei. Ah, tá aqui, Advanced Search, né? Se você for Advanced Search, você vai ver que aparece uma porção de opções, né, para você fazer busca no Google. E se você preencher isso daqui e mandar, ela vai virar, a maioria delas vai virar algum tipo de variável aqui, tá? É para virar, tá? Por quê? Porque isso daqui a gente está usando o método GET de acesso ao site, tá? Que é ou de acesso a um site, um serviço de um site, né? O método GET, ele determina que você explicite, deixe declarado explicitamente todas as variáveis que você deseja passar para um site, certo? É um método GET, tem dois métodos de... Esse é um método GET, né, de passar informações ao site. Tem dois métodos para você passar informação para um website qualquer, tá? O método GET, deixa eu escrever isso aqui. Você não precisa decorar isso não, tá? O método GET e o método POST, certo? Esse método GET, quando você vai usar ele, você faz o quê? Você usa aquela função WebRead, tá? Quer dizer que é um método só de leitura, tá bom? Ele é um método de leitura, assim, é um método de leitura, entre aspas, né? Você pode até... Não, mostra vídeos? Não está mostrando vídeo, né? Aqui, tá. Agora ativou o vídeo. E aqui... Vocês estão me vendo? Sim, professor. Estão me escutando, né? Sim. Ok. Então deixa eu só... Ainda tá abrindo coisa aqui.
Já que eu tinha aberto todos os sites direitinho, agora vou ter que abrir um por um de novo, mas enfim. E o Júpiter ainda nem... Nada do Júpiter. Vou apresentar aqui a tela para vocês, né? Tela inteira. Vendo, meu Júpiter ainda está tentando iniciar. Agora começou. Só porque eu falei. Falei e ficou com medo. Ah, que bom! Você recuperou tudo, Brave. Muito bem. Parabéns para você. Cadê eu? Está abrindo, está abrindo. Bom, mas como eu estava dizendo, né? Eu vou continuar agora já. Então, quando você acessa o site da internet, existem dois métodos de você acessar, né? Do mesmo jeito que a gente pode manipular arquivos no método de leitura, né? Leitura ou read, né? E escrita, né? Que é o post, ou write, perdão. Você também pode acessar os sites da internet por dois métodos, tá? O método get, né? Que é o de leitura, e o método post, que é o de escrita, tá? São as duas maneiras de acessar sites da internet. É lógico que o get, o método get, é o que é mais comum usado na internet, que é quando vocês estão acessando o site da internet. Todo esse acesso ao site da internet, seja Twitter, Instagram, Facebook, essa própria aula, né? Esse método aqui, ó, ele está acessando pelo get, tá? Como é que eu sei que é pelo método get? Porque vejo que tem aquela história, a mesma coisa que eu estava mostrando anteriormente. Tem a ponto de interrogaçãozinha, né? Porque isso aqui é uma página que a gente está acessando, que é exclusivo dessa videoaula, né? Provavelmente é uma página de dinâmica, já que estão mandando imagens da webcam, né? Você está compartilhando áudio, está compartilhando várias informações. Não é uma página estática, né? Não é só uma foto, né, que a gente está acessando. Isso aqui tem movimento, tem interações acontecendo em tempo real. Então, isso aqui é uma página dinâmica, tá? Quer dizer que o código está sendo gerado continuamente, né? E está sendo mandado para a gente, né? Com as atualizações, as imagens atualizadas por stream, o meu som atualizado por stream. Mas tem uma variável também que está passando aqui, né? Ó, no meu caso aqui, essa auth_user igual a 2, que provavelmente é alguma variável que está sendo usada para autenticação, né? Como o próprio nome diz. Auth deve ser de authenticate, user, usuário, que é para acessar algum cookie meu, que ele está, para não colocar o cookie já no endereço, como o Google faz. Nesse caso aqui, ele colocou só uma variávelzinha que deve estar fazendo referência ao meu cookie dessa sessão, né? E no caso de vocês, deve ser diferente, eu imagino, né? Pode até ser igual, mas não faz diferença, tá? Isso aí é só para controle interno, provavelmente é diferente, né? Eu imagino. No meu celular, eu não consigo ver essa variável, né? Acho que não. No celular não mostra. Tá desativado o áudio? Tá. Pronto. Mas todos vocês têm, né? Que permite dizer que está logado, né? Certo? Então, isso aqui é uma variável que eu estou passando para o site do Google, né? O meet.google.com, com conteúdo de 2, né? Certo? É como se fosse aquela atribuição, né? Do mesmo jeito que a gente faz no Octave, está sendo feito aqui. Se tivesse mais, né? Aí teria o quê? Um Ezinho comercial, né? E aí poderia ter outras variáveis, né? Como aqui no caso, que até mostra algumas, né? Ó. Tem um HS igual a 22, né? Aí tem uma outra, ó, IJLM igual a esse troço aqui. Certo? Então, nesse caso, nessa seção aqui, não sei porquê, ele criou 3 variáveis, né? Ó, e cada um com os numerozinhos que ele salvou, que aí isso aí é para... A gente não precisa saber o que elas são, né? Nem dá para eu saber, porque eu não tenho acesso ao código-fonte dessa página, né? A parte que eu tenho acesso do código-fonte dessa página, que a gente pode fazer através do inspecionador de código de HTML, é apenas o que o servidor está me mandando. Mas é inútil olhar isso, porque isso aqui é uma página dinâmica, que está sendo gerada e está sendo mandada para a gente constantemente, né? Então, qualquer momento, é como se eu tivesse, se eu olhar o código, eu estou olhando tipo uma foto no tempo. Mas eu não estou, uma fotografia, né, da página, eu não estou vendo o código que está gerando a página, né? Que é essa página aqui dinâmica. E o Google, só quem tem acesso ao servidor do Google consegue acessar.
consegue ver o código-fonte, né? Então, isso aqui a gente está acessando via GET, né? Só leitura. Mas tem também o método POST. O método POST é quando a gente quer mandar informações para ele, né? Quando é que você faz um método POST? Agora apareceu, ó. Agora apareceu outras variáveis que a gente não tinha. Mas quando é que a gente usa o método POST? Comumente quando você está preenchendo o formulário, certo? De inscrição no site. Mas quando é muito... Pode ser, né? Quando você faz uma busca, né? Uma busca avançada, ela pode ser feita pelo método POST ou GET, tá? Por quê? Porque aí você... E como é que faz o método POST? Eu mando informações para o site, mas só quando você faz uma busca no Google, ele pode estar fazendo por post, tá? A gente sabe que não, porque a gente viu que aparece aquela variável Q, né? Que igual a bola, ou Q igual a estrela, que estão sendo passadas variáveis ali por get, né? Mas quando é por post, mesmo quando eu estou mandando informações, teoricamente não era para vir nada, né? De volta. Ou pode ver ou quando vem a mensagem, só a mensagem dizendo ok. Só que os sites em geral, eles já te redirecionam para outra página, tá? Quando você faz isso, é possível fazer isso. Então, quando você manda informações para o site, para o formulário, normalmente o próprio site ele recebe as informações e aí ele te redireciona para uma outra parte para dizer, formulário enviado, né? Ou no caso do Google, pode vir os resultados, né? É difícil de você olhar, só assim, olhando para o site, como eu estou fazendo, saber se ele está sendo acessado por get ou post. Isso aí normalmente é feito por debaixo dos panos, né? Mas eu estou falando isso para quê? Para você, a não ser quando tem essas variáveis em cima, fatalmente está sendo por get, porque o post eu acho que ele não lê essas variáveis de cima, se não estiver enganado. A não ser que tenha mudado, né? A não ser que o post consiga ler essas variáveis de cima também. Mas, porque a ideia do post é você poder... Por que a gente tem esses dois métodos? Apesar de tanto o post como o get poder ser usado para leitura e escrita, né? Por quê? Porque no get ele tem um limite, tá? Tudo que você vai passar por get tem que estar nessa barrinha de endereços, tá? Tudo que você passa por get tem que estar na barrinha de endereço do seu site, tem um limite para o tamanho dele, que eu acho que é 256 bytes. É pouca coisa, tá? Não dá para passar muitas variáveis por get. Porque, até mesmo porque você, teoricamente, só está fazendo leitura, né? Get é para fazer leitura. Eu posso até estar fazendo escrita, mandando os dados, mas, teoricamente, você está querendo ler informação. E como você está querendo ler informação, tem sentido você passar, 3 megas, né? Só estou querendo ler. Isso é feito por leitura. Quando você quando você vai passar post, você quer o quê? Quero passar uma grande quantidade de informações, normalmente quando eu quero acessar um web service, é alguma configuração que você está querendo passar, e mais, eu estou querendo passar aquilo de forma criptografada, tá? No post vai criptografado, vai protegido, escondido o que você está fazendo. Ali por get não está escondido não, tá? Então, qualquer um pode vir aqui e olhar, né? Quais são as minhas variáveis get, certo? Do mesmo jeito que eu consigo ver aqui, alguém que esteja monitorando a internet de vocês consegue ver essas variáveis, tá? Então, quer dizer, dá para saber se alguém está fazendo pesquisas inapropriadas numa rede local? Porque eu posso ver lá o endereço que o cara está acessando, tem lá as variáveis get, e eu consigo ver quem está fazendo coisa que não era para estar fazendo no computador, né? Por exemplo. Mas nem todo site é assim, né? Tem métodos post, né? Que aí o método post você pode mandar mais informações do que por get e de forma criptografada, né? E do mesmo jeito, isso aqui no caso do Octave, para a gente poder acessar sites, né? Isso aqui vai ser feito através do WebRead, certo? O WebRead faz o get. E para fazer o post é o WebWrite, tá? Todos os métodos que a gente vai usar hoje vão ser usando o WebRead, tá? Eu até tentei ir atrás de um WebWrite para a gente ver. Se eu conseguir encontrar, eu coloco para vocês, eu faço um vídeo extra, tá? Mas eu não consegui achar. Na verdade, até achei, só que aí quando eu fui fazendo os truques para mandar para ele, o serviço, enfim, eu fiz todo o trabalho e quando eu vi, o serviço não estava mais funcionando. Ou então era algum problema do Octave, né? Que tá problema no Web Options. Um dos dois. A gente vai ver o que é Web Options. Certo? Então, esse aqui é quem faz o get é o WebRead, quem faz o post é o WebWrite, né? No caso do Octave. É lógico que cada outras linguagens tem os seus outros métodos específicos, né? E aí, né? Vamos lá voltar para a aula.
Se tiver carregado, sim. Pronto. Aqui no caso, eu estou acessando o World Bank. O World Bank é um site, né? Não é esse não. É esse aqui, certo? É um site.org, né? Que você acessa na internet. Ele tem dados desse Banco Mundial a respeito de vários conteúdos, de várias informações globais sobre países do mundo, né? No caso, sobre padrões de vida, né? Inclusão financeira global, sobre telefones, né? Até tem várias informações. E aí ele tem uma APIzinha, né? Que você pode usar, certo? Você sempre vai procurar por isso, tá? No site. Quem é a parte de API, a que eu estava falando para vocês, Application Programming Interface, quem são as funções que eu posso usar para acessar aquele site, né? Que é basicamente quais são as páginas dinâmicas, né? E quem são as variáveis que eu vou usar nela, né? Para poder acessar. Você clicando em API, ele deve mostrar para você, né? Aqui no caso teria que fazer download, né, da API. Você baixa o arquivo e ele vai te mostrar, né? É um YAML file, né? Não sei se meu computador vai ler, não, isso aqui. Acho que não, não tá nem coisa, teria que pegar um leitor específico para ele. Mas, enfim. Certo? E aqui temos exemplos, né? Como é que faz acesso, ó, get, aí aqui estaria duas pastas e aqui tem um conteúdo que você tem que mandar, né? Catalog collections, né? Tem algumas instruções aqui do lado, né? Como é que faz? Apesar de ter a API ali, né? Olha. Search Catalog. Como é que faz uma busca nele, ó? Certo? Eu teria que colocar microdata.worldbank.org / aí tá vendo? Ó? Get Catalog Search, certo? E aí isso aqui é o que ele espera que eu mande para ele, né? Ó. Certo? ID, título, nação, criado, né? E ele dá um exemplo também do que retorna, né? Ó, response samples. Aí eu teria que ver o que é cada uma dessas variáveis aqui, tá? Na hora de mandar. E aqui é o que ele retorna, né? Para mim, type message code, né? Quando dá operação bem sucedida. Esse 200 é porque tem alguns códigos que fazem parte do protocolo HTTP, tá? Vocês devem conhecer o 404, né? Que é o mais comum. Quer dizer, site não encontrado. Além do site não encontrado, que você já deve ter visto alguma vez na sua vida, quando você acessa o site internet e a página não existe, esse é o erro que retorna. Tem o 200, tá? O 200 é um código que diz que tá tudo bem. Você não precisa decorar esses códigos não, tá? É só para você, só curiosidade, porque quando você olhar uma API desse tipo, o que você quer ver é essa 200, tá? Se você for olhar, você não é obrigado a fazer isso, tá? Mas normalmente o comando, no caso do WebRead e WebWrite, ele já vai te informar se tiver algum erro, tá? Não sei se vai mexer muito baixo nível, que você vai mexer nessa questão de códigos de protocolo HTTP, né? Mas aí é só porque isso aqui aparece, né? E eu estou explicando de onde é que vem esse 200, né? E pode ter outras respostas aqui, né? Pode ter a resposta 404, né? Que é quando dá erro, o que acontece. E outros códigos referentes ao protocolo HTTP. Mas o mais comum é ver só o que acontece no caso de sucesso. E aí, nesse caso aqui, que a gente está vendo, ó, request samples, isso aqui são as variáveis, é justamente o meu struct que eu tenho que criar, tá? Quer dizer que eu teria que criar uma variável a.idno com alguma coisa, vou deixar a variável a.idno, a.title, a.nation, a.created e a.change, né? Para fazer um struct que eu ia converter para JSON. Isso aqui está no formato de JSON, tá? Como é que eu sei que está no formato de JSON? Devido a essas chavezinhas aqui. Mas, vamos voltar lá para o Octave, certo? Isso aqui eu peguei, é um exemplo que eu peguei direto do página do MATLAB, inclusive, para vocês verem que é exatamente a mesma coisa, certo? E aqui estou fazendo uma pesquisa sobre os dados de mudança climática, né, no World Bank, para os Estados Unidos, né, por ano,
certo? Aqui eu estou passando a país, né? Cruz, traça, não sei o que é, anos Estados Unidos. E eu estou construindo, estou concatenando duas strings, tá? Como é que concatena duas strings no Octave? É simples, né? Basta colocar ele num vetor, né? Por exemplo, se eu quero bola, peixe, né? Por exemplo, isso aqui ele já vai unir numa variável só, tá? Isso aqui não são, certo? Ó, isso aqui já é uma palavra só, tá? Usar. Tá vendo? 1/9, certo? Quando eu escrevi desse jeito, ó, dá a impressão que bola tem quatro caracteres, né? Peixe tem 5, né? Eu coloquei vírgula, isso aqui não é uma matriz, não é uma matriz de 1/2, não, com uma linha e duas colunas, não. Certo? O que eu estou fazendo aqui é criando uma matriz, um vetor de linhas, né? Em que na primeira linha tem o quê? Tem uma palavra de 9 caracteres, bola, peixe, né? Você pode ver aqui, né, 1/9, ó, certo? É um vetor de caracteres. Se eu quisesse colocar uma outra linha, eu teria que colocar, né, ponto e vírgula, né, escrever alguma coisa, sei lá, cachorro, né, certo? E agora, quando eu escrevo, aí ele colocou um outro texto, né, mas aí já é uma matriz, né, continua sendo uma matriz 2/9, tá? Veja que tinha, o cachorro, ele tem só 8 letras, né? Não tem 9 letras. O que aconteceu aqui? Ele colocou um caractere em branco, tá? Automaticamente, o Octave seria um caractere em branco, porque a matriz, ela tem que ter sempre, você está adicionando uma nova linha, né? A linha tem que ser sempre a mesma quantidade de caracteres. Se você colocar uma linha maior, né? Ou então uma linha menor, ele vai preencher com branco, né? O resto, mas tá tudo, tem que ter tudo igual, né? Então, continua sendo 2/9. Se eu colocasse uma outra, qual? Não sei se eu vou escrever certo, não, tá? Inconstitucionalissimamente. Acho que é isso, né? Se eu tiver errado, vamos colocar no Google, né? Aproveitar. Tem a página do Google aqui, tem? Tem. Vou colocar aqui, inconstitucionalissimamente, para ver se eu escrevi errado. Escrevi, colei com C cedilha, 2 S, pronto. Constitucionalissimamente, que é a maior palavra, né, que existe no... Aliás, era uma das maiores palavras, acho que hoje em dia já existe uma maior. Certo? Escrevi constitucionalissimamente, certo? Ele adicionou, e é lógico que ele colocou o quê? Espaços em branco, né? Agora, ó. Tá certo? Então, agora a matriz, se eu der usar, né? Agora é 3 com 27 caracteres, que é o tamanho, né, dessa palavra. Posso até ver no mel. Acho que eu já vou falar disso em breve, mas é que, né, inconstitucionalissimamente tem 27 caracteres, tá? Tem várias maneiras de você pegar o comprimento de alguma coisa, tá? No Octave. Um deles é numel, quer dizer o quê? Número de elementos, tá? Número de elementos, que eu acho que por isso que eu uso ele, que é o mais fácil para mim. Eu imagino que seja para vocês também, que é parecido com o português. Você também pode usar length, que aí é do inglês, né? Não gosto muito não, que aí aquela história, né? Não tem parente com latim. Então eu prefiro no mel. Mas também tem o length e tem o size, né? Que eu já mostrei para vocês, que aí ele mostra no formato de matriz, 1/27, tá? Agora o numel e o length ele vai mostrar só como se fosse um vetor coluna, tá? Ele não mostra as duas dimensões. Se você quiser as duas dimensões, infelizmente, você vai ter que usar o size, ou as N dimensões, seja qual for. Size, né? Quer dizer tamanho. Make length, acho que quer dizer comprimento, size quer dizer tamanho, e number of elements é número de elementos, né? Numel.
prefiro usar, mesmo no MATLAB, eu prefiro usar o Numel, tá? Quando possível, né? Se você esquecer do site, se você der um uso, ele aparece, né? Aqui tem também essa vantagem, né? Enfim, aí o que eu estou fazendo? Estou só concatenando dois textos, tá? O texto API é o endereço do site, né? Vê que vem até um V1 aqui, que é a versão da API. Nem todo site é assim, não, tá? Mas tem alguns sites que têm até diferentes versões de APIs disponíveis, diferentes versões de serviços disponíveis para você acessar. Esse caso do Workbench é um deles. Aí aqui é a versão 1, né? Do REST, que é um método de acesso. E aqui é justamente a página que tem o conteúdo aos dados, né? Isso aqui eu pego justamente olhando lá a API dele, né? Opa, cadê, né? É justamente disso daqui, tá? Que eu peguei. Em algum momento lá tem dizendo como é que você constrói esse endereço, que parâmetros você tem que passar. E aí, no caso, como é GET, né? Você pode passar tudo numa linha de texto só, né? Aí eu dou o web read, né? Ele vai ler esses dados. Só que veja como é que ele retorna os dados, ó. Quando você vê desse jeito, vai vir, eu tô lendo os dados da internet, estou salvando na variável S, tá? E aí vem como os dados, ó, ele vem abrindo colchetes, abre chaves, e aí você vê que vem a variável, 2 pontos, valor dela, né? Variável, 2 pontos, o valor dela. Sempre que você vê isso aqui, que parece... Sempre que você vê que o site retornou para você uma informação que parece uma célula, né? Você fica assim, vixe, isso aqui parece a célula, que o professor já me falou do Octave. É porque é JSON, tá? Isso é o formato JSON. Não vou ensinar JSON, você não precisa se preocupar em aprender JSON, mas só precisa... Quando você vê isso, um site retornando isso para você, não é porque ele está retornando o formato de célula, tá? É porque ele está retornando o formato de JSON. E aí, no caso, o que você vai fazer? Tem que aprender JSON, professor? Não, você não tem que aprender JSON, você não tem que aprender XML. Você só precisa usar um leitor, né? E aí é o que eu faço. Ó. Lá naquele PyKGLoad IO, que tem também lá no Madonna, tá? Que é a versão do Octave para o celular. Ele vai carregar esse pacote que tem o método fromJSON, né? Não sei porquê, né? Em vez de fazer o JSON read, né? Para seguir o padrão, infelizmente algumas pessoas não gostam, né, de seguir padrões. E aí, em vez de o cara fazer um método JSON read, ele fez fromJSON. Então, fromJSON S para S, ele vai converter os dados de JSON para struct, certo? Que é só uma tabelona com year data, tá? E vem o nome das colunas, né? E vem o conteúdo delas, né? Para a gente acessar. Aí eu pego, do mesmo jeito que eu faria com a célula, né? Ó, das variáveis year, né? Da coluna year, e salvo numa lista, porque naquela mesma coluna todo mundo tem o mesmo tipo, né? Struct, assim como ele aceita dados diferentes. Year e data, para você saber curiosidade, data normalmente não é numérico, não é número, tá? Em nenhuma linguagem de programação, data é número. Uma seção de banco de dados, né? Tem banco de dados no MATLAB inclusive criou, tá? Tem um tipo específico para dados. Mas no caso do Octave não tem um tipo de específico para data, nem data que eu estou falando é data mesmo, né? Bem que nesse caso aqui eu acho que data são os dados, né? Não é data não. Porque em inglês data é date. Perdão a confusão, né? Em inglês data é date e existe o comando e existe o tipo date para date num para MATLAB, mas no Octave não tem esse tipo para dados. Eu estou falando isso porque são tipos diferentes. Dados em números, é só vocês saberem que datas, né, em dias da semana, etc e tal, isso aí não é visto como um número, tá? Em geral, as linguagens de programação, como o Octave, eles consideram isso texto. Porque você coloca, né, 3 de janeiro de 97, ou então 3/06/2000, né? E cada parte ali tem um significado diferente, né? O primeiro é o dia, o segundo é o mês, o terceiro é o ano. Isso aí como tem que ter esse significado diferente para cada parte da data, do texto, do número, né? Cada parte do número tem um significado diferente, sempre é salvo como texto em geral, tá? Datas.
Mas data em inglês não é data, né? Data em inglês é date, né? É falso cognato que dizem, enfim, não tenho certeza. Mas em inglês data é date, e aí no caso data, ele está se referindo a dados, tá? E é dados no plural, inclusive, né? Que o povo gosta de usar latim, né? Por incrível que pareça, isso não vem do... isso não é não é de outra origem que dos americanos, que eu não estou lembrando agora, mas vem do latim, né? E dado no singular, se não me engano, é datum. D-A-T-U-M, né? Inclusive, aí data está no plural. É datum, né? Quando é dado, é dado, né? E data é do latim, tá? Isso. Data é dados. E aí, que no português, isso acaba misturando tudo, né? Porque no português, apesar de vir no latim, data para a gente tem outro significado, não quer dizer dados, né? Eu ainda não procurei por que tem essa confusão no português, não, apesar disso aqui ser latim, né? Mas ainda vou dar uma olhada. Enfim, é o que eu estou pegando as duas colunas, né, do que veio no struct, cada um tem um tipo diferente, aqui é só número, e aqui eu acho que é ponto flutuante, né, que é justamente como é que a temperatura, né, tá crescendo ao longo dos anos nos Estados Unidos. E aí eu dou o plot, né, aí o plot é fácil, né, agrupei isso numa matriz, porque todo mundo aqui tem o mesmo tipo, dou um plot, coloco o label, né, ó, chama aqui, deixa eu colocar em português, porque isso aqui eu peguei exemplo tal qual estava lá no MATLAB, tá? Temperatura em Celsius, é estranho até que eles tenham colocado em Celsius, porque, né, americano eles usam Fahrenheit. E aqui é a média de temperaturas nos EUA, né, nos Estados Unidos da América, não United States of America, né? Certo? Aqui só uma configuraçõezinha para poder da exibição do gráfico. Agora tem um problema aqui, né? Ó, porque eu coloquei acento, né? Ó. Eu não carreguei os dados, provavelmente, né? Vamos lá, executar, 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 executar. Pronto. Agora deu certo. Não tinha executado os passos anteriores. Tá vendo? É isso que eu ia mostrar. Certo? Executei, deu tudo certo, bababá. Criei um struct 1/112. Aí aqui agrupei as duas colunas para matrizes, né? Para vetores coluna, né, na verdade, ou matriz coluna, se você quiser. Dou um plot, coloquei em português. Só que eu tentei colocar acento, ó. Aí acento, né? Octave não é feito para dar acentos, né? Infelizmente o que ele faz, ó. Média de temperatura nos Estados Unidos, né? Ele colocou o ponto de interrogação ali. Que caractere é esse, né? Que você tentou usar? Eu não conheço. Infelizmente eu ainda não vi como resolver isso, tá? No Octave. Você tem que mudar o tipo de codificação. Aquela questão da tabela, né? Saber como corrigir isso, eu sei, né? É aquela história de... Porque aqui ele está usando a ASCII, né? Que é aquela tabela lá dos americanos. E a gente quer usar a ISO 88591, que é do Brasil, ou quer usar a UTF-8, UTF-16, UTF alguma coisa, tá? Que é um tabelão que aí pega esses caracteres latinos. Só que eu não vi ainda como é que faz para... Aliás, eu fui atrás para ver isso sim, que eu não ia dar aula sem ver isso para vocês, né? Eu fui atrás e parece que o Octave, ele funciona com o UTF-8, então era para mostrar, mas não foi feito. Enfim, não foi. Isso aí é problema de programação do Octave, tá? E o Octave, ele usa o TF8, mas ele usa o TF8 por acaso. Eu não acreditei quando eu li isso na documentação do Octave, mas está escrito isso, tá? Na documentação do Octave está escrito isso. A gente... Vou até colocar o link depois, quando eu publicar essa aula, para vocês verem. O cara diz que ele é compatível, o Octave é compatível com o TF8, mas por acaso. Quer dizer que tem algumas funções que vocês vão poder usar acento, mas tem algumas outras que não. Aí quais são as que funcionam acento? Testando, tá? Só você testando para ver.
eles não tiveram, os programadores do Octave, infelizmente, não tiveram esse cuidado, né? Eles são americanos, né? Os americanos não têm acento, então eles não se preocuparam com a portabilidade para outras línguas, né? Imagina, aí dá esse probleminha, né? Pra gente. Que aí, no caso, não mostra, né? Em alguns locais, ou seja, em alguns locais vai estar usando o TF8, quer dizer que vai mostrar acento, mas tem alguns lugares que não, que vai mostrar o quê? ASCII, né? Porque o programador não estava nem aí com essa questão de codificação. E aí pode vir ASCII, como nesse caso, não dá para exibir acento, né? Vai aparecer um ponto, não é necessariamente aparece um ponto de interrogação, tá? Pode aparecer qualquer coisa aqui, na verdade. Né? Pode aparecer literalmente qualquer coisa, qualquer caractere aqui. Mas você vai notar que vai estar escrito, né? Vai aparecer, sei lá, vai aparecer um A maiúsculo. Aí você não escreveu a mádia, eu escrevi média, né? Mas é por que ele colocou lá um A? Porque ele não sabe quem é esse cara, tá? Infelizmente, né? Tá? Aí gerou um gráficozinho. Isso aqui é o primeiro exemplo de web service nosso, tá? A gente está é só um método de leitura, não estou passando variável nenhuma para ele, tá? Inclusive no site, né? Tá num diretório específico, você vê, ó. Bastou acessar o diretório, né? E aí nessa página USA tem os dados dos Estados Unidos, né? Tá? Então, eu não estou fazendo nada, estou passando variável nenhuma, vejo que não tem nada aqui, né? Não tem um ponto de interrogação, como eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui é só um método de leitura puro. Por que é isso? Porque isso aqui eu tirei do MATLAB, o pessoal do MATLAB é chique, né? O World Bank fez uma página de web service exclusiva para eles, para poder fazer esses testes, né? Para poder ensinar. Não sei, enfim, cordialidade, né? Entre grandes empresas. Segundo, né? O XKCD. XKCD é um quadrinho, né? Que você pode acessar. Não sei se já viram, né? Tem aqueles webcomics, né? E ele permite que você acesse sempre esse quadrinho dele, né? Quando eu acesso xkcd.com, eu já falei para vocês que aqui todas elas têm uma página index, tá? Só que ninguém mostra, né? Só que aí pode ser index HTML, index HTML, index.php, index.asp, index.jsp, algum tipo de index eles têm, tá? Só que eles escondem para que você não veja que tipo de index eles têm, mas isso aqui está acessando uma página. Isso aqui, o primeiro endereço que vocês veem, .com.br ou ponto alguma coisa, aquilo ali é um endereço de máquina, tá? É a máquina que você está acessando, é o IP. Se eu colocar o IP dessa máquina, dá a mesma coisa que acessar xkcd.com. Dá o mesmo resultado. Mas, enfim, não é questão de rede, é só para você não ter que tem um número, como se fosse o CPF da máquina, que é o IP, que você usa para acessar a máquina, certo? Só que, em vez de você decorar números, ninguém decora números, você consegue usar um textozinho para substituir o número, né? No caso aqui é kcd.com. E aí eles têm um web service também, que eu acesso lá diretamente um arquivo JSON, né? Ó, similar ao que fez ali no caso do World Bank, para pegar um quadrinho, né? Isso aqui eu vou ler o site XKCD nessa página específica, que eles dizem lá para vocês, no Help. Você pega o conteúdo, eu dou um from JSON, né, para converter de JSON para struct, e aí vejo que ele retorna, ó. Ele já retorna um struct melhor, né, ó. Vem month, mês, número do quadrinho, o ano, né, o título dele, vem a imagem para você fazer referência, né, um PNG, se você quiser baixar, né, esse é o link, né. O alt, isso aqui quando aparece, fica em cima da imagem, né? Ó, não sei se já viram. Quando fica em cima da imagem, tá aparecendo esse texto aqui, although fresh juice does sound, não sei o quê. Certo? É exatamente esse texto que aparece aqui, tá? O alt, que é para você colocar em cima. Aí tem a imagem, Alien Visitors, número 16, né? Dia 16. Aí se eu colocar... Opa, não carregou, não? Deixa eu... Não executei a linha, foi? Ah, tá aqui. Ninguém me falou, né? Eu nem... Mas tá aqui, né? Ó. Although fresh juice does sound, né? Por isso que tá diferente, né? Por causa que eu não tinha atualizado, né? Although fresh juice... É a mesma coisa, né? Although fresh juice, tá? É o alt. Aí aqui é o título, save título. Porque tem título e save título, por causa daquela história de codificação de caracteres, né?
certo? Para garantir que tem um título que não vai dar problema, independente da codificação de caracteres que você está usando. Aí o dia é um struct, mas no caso aqui eu estou querendo pegar o quadrinho, né? Que é o IMG, né? Quem tem o IMG é que tem lá a imagem, né? Então eu pego aqui a parte do struct, tem o IMG e dou um IMShow, né? Que a gente já fez. XKCD imagem, né? Coloco lá o XKCD título, né? E eu peguei também, veio no struct, né? Tá? Eu estou pegando até para construir, né? O struct que ele me retornou, já me retornou com um link para a imagem, para o título, e com isso eu fiz um gráficozinho. E eu desenho, mostro aqui para vocês, né? O mesmo struct, o mesmo imagenzinho que apareceu lá no site do XKCD, eu consigo acessar localmente aqui no meu script pelo Jupyter. Ele baixa, né? E me mostra aqui para a gente poder ver, né? O quadrinho. A resolução tá ruim assim, tá? Por causa que isso aí é problema do Jupyter, tá? Não é problema do XKCD, nem da qualidade da imagem. Talvez se a gente pegar isso aqui no Octave, a qualidade fica melhor, sabia? Eu queria tentar mostrar aqui para vocês pelo Octave. Copiando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para executar a instrução lá no Octave. Opa. PKG load. Quando acontece assim, ó, ele não encontrou a função, é porque você tem que carregar o pacote I/O, né? Essa função aqui existe nesse pacote. Aí eu executo agora de novo, tá? Aí ele carregou aqui os dados, né? Do mesmo jeito que a gente fez ali. E agora eu vou dar o image show, blá, 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 a gente poder ver aqui. Tá? Aqui, ó, Alien Visitors. Posso colocar aqui para ver mais um, né? Ó. A qualidade é boa, né? Ó. Deixa eu colocar de 1 para 1, né? Ó. Ok? É só porque ali no Jupyter aparece ruim, tá? Tô falando isso é porque a gente vai ver outras imagens também, né? Que a gente vai baixar e vocês vão ver que a imagem no Jupyter fica meio ruim, mas é porque questão do Jupyter, tá? Tem umas configurações dele que tem que mexer e eu não queria mexer nisso, não. Terceiro exemplo, data e hora, tá? Que aí eu tô acessando agora mais úteis, né? Porque esses dois primeiros foram só de exemplo. Word Time, certo? Esse aqui é um site, tem vários sites da internet que fazem isso, que dão para você a data atual, né? Dessa vez data de mesmo, date, e o horário, né? Ele dá também até o teu IP, no caso, né? No caso aqui é o Word Time API, tá vendo? É um site que fornece gratuitamente o dia atual, né? As horas, né? O local onde eu estou, né? Meu fuso horário, América Fortaleza, né? E ele dá até o meu IP, se eu quiser, certo? E tem vários sites desses similares. Porque isso é comum. Porque é comum de encontrar, e nesse caso aqui já é mais importante, apesar de talvez vocês não verem a utilidade ainda. Porque às vezes você quer executar scripts em várias máquinas na internet, tá? E aí, para você executar scripts em várias máquinas na internet, às vezes você precisa garantir que elas estão sincronizadas, né? Sincronizadas quer dizer o quê? Que elas estão executando a mesma coisa aproximadamente ao mesmo tempo, né? Diferente de assíncrono. Assíncrono quer dizer que cada um pode executar na hora que quiser, no momento que quiser, de forma independente. Síncrono quer dizer que as coisas têm que se executar na mesma hora. Só que cada máquina que eu estou acessando diferente na internet, para de repente fazer alguma script que eu queira rodar, tem relógios, obviamente, diferentes, né? O relógio da máquina que eu estou acessando no Google não está no mesmo horário que a máquina que eu estou acessando no Twitter. Nem está no mesmo horário da máquina que eu estou acessando no servidor lá da US, de repente. Certo? E aí, como é que eu garanto que todo mundo está no mesmo horário? Usando um terceiro site, um quarto site, nesse caso, que vai fazer esse controle de horário para mim. No caso aqui, o Word Time API. Certo? Ele que vai me dar horário e eu vou fazer todas as máquinas sempre consultarem esse cara para saber que horas eles devem fazer, para que todos eles realizem a tarefa na mesma hora.
professor, mas não poderia consultar o relógio local? Poderia, né? Só que é o que acontece. O relógio local dessas máquinas, em geral, você não consegue mexer, né? O Google não vai deixar eu mexer no relógio dele, o Twitter não vai deixar eu mexer no relógio dele, o servidor da iOS muito menos, ninguém deixa mexer no relógio, porque isso atrapalha a porção de scripts, tá? Apesar de ser um andado simples, né? Ainda assim, vocês devem saber, né, que teve aquele bug do milênio, né? Que todo mundo tava com medo, quando chegar em... Eu já deve ter ouvido falar, né? Que em 1999, quando ia virar 2000, isso dá um bug em várias máquinas, ia parar de funcionar, por causa que a data ia mudar e tinha computador que não tinha suporte para 00, né? Ia parecer que retornou, voltou ao tempo, para o princípio da computação. Enfim, isso foi um terror, né? Na época, né? Era terrorismo mesmo, tá? Que o pessoal fazia nessa época do bug do milênio, as máquinas do hospital vão parar de funcionar, vai morrer gente, não sei o quê, a bolsa vai cair, fazer um terrorismo imenso. Porque os computadores, tudo depende do quê? Porque ia modificar as horas, o horário de todos os computadores. Aí começou um processo de atualização, né? Porque não sei por que as pessoas não imaginavam que a computação ia existir até o ano 2000, não sei lá por quê, né? Aí por quê, não sei, mas estava por algum motivo os computadores não tinham suporte, tá? Provavelmente para a questão de poupar memória, né? Hoje em dia as datas já podem ter mais de 2 dígitos, tá? Pode ter os 4 dígitos do ano, mas antigamente não, era só 2 dígitos. E tinha vários programas que funcionavam com 2 dígitos só para o ano, isso ia dar um problema em algumas máquinas, inclusive de cruciais, né? Que podia estar rodando ou em bolsa de valores ou em hospital. Enfim, para evitar esse tipo de problema, né? Agora já existe vários servidores na internet, né, que fornecem horário, né? Existe até satélite que você pode acessar para pegar a hora certa, com precisão atômica, se você quiser, porque hoje em dia a gente usa relógio atômico, né? Que é o que tem precisão de nanosegundos, sei lá, 1 nanosegundo a cada bilhões de anos, né? Você consegue acessar isso na internet gratuitamente, tá? Esses relógios. Você pega o horário para você poder justamente configurar que todos os seus programas executando em paralelo, ou então de forma distribuída, executem no mesmo horário, né? De forma que sejam sincronizados, né? E aí, como é que eu faço? No caso aqui, eu estou acessando o site, né? World Time API Time Zone, né? Que aí isso aqui ele vai me dar a lista de locais possíveis, certo? Eu peguei isso lá da... Como é que eu peguei isso? Eu descobri, fui chutando? Não. Tem a especificação, né? Que você clica aqui. No caso aqui, ele já está me mandando... Ele me manda, ó, quem são os comandos para eu fazer, né? Mas bem que ele está mostrando um formato de TXT, né? Não gostei disso não. Mas, enfim. Você consegue acessar a especificação dele, tá? Não sei se é aqui no site. Aqui no próprio site diz, ó. Na página principal já tem, ó. Curl é um programa de tipo WebRead, tá? Só para linha de comando. E você usando aqui esse endereço, né? Que está acessando a pasta API na máquina World Time API. Tem esse script aqui rodando, né? Que vai retornar a lista de linhas de zonas temporais, como é que é, hein? Faixas temporais tem um nome, agora eu esqueci o nome, não? É o nosso... A gente está em -3, que é... agora eu esqueci o nome, não? É a time zone, né? Em inglês é time zone, mas em português tem um outro nomezinho que a gente usa. Enfim, qual é a nossa time zone, né? Quais são as time zones disponíveis nesse relógio, né? Tem outros que a gente pode fazer, né? Por exemplo, você vai pegar os time zones na Europa, né? Você pode até procurar por continente. Mas eu peguei a geral, peguei esse link aqui do jeito que estava, né? Copiei para o nosso web read, né? Ó, tá? É só olhar a documentação. Um trabalho que tem para acessar o web service, certo? É esse. Você acessa o site, aí lá no site você vai procurar por API, certo? API ou web service. E aí ele vai te mostrar, vai te referenciar para algum lugar do site que tem essa documentação como acessar a API ou como acessar o web service, dizendo quais parâmetros que você deve usar. E, como a gente vai ver no próximo exemplo, às vezes você tem que fazer um cadastro também, tá? Para poder usar. Não é
Esses 3 exemplos que eu estou usando primeiro, não existiu fazer cadastro nenhum, tá? É por isso que eu estou usando eles. São aqueles que você pode acessar gratuitamente sem mexer em nada, né? Sem passar variável nenhuma, né? Ainda no momento. E aí no time zone, ó, ele lista quem são as time zones disponíveis, né? Aí eu quero procurar nessa lista do struct, né? Aí eu já mostrei esse exemplo, length no meu size. Eu vou fazer agora um array fun, como ele retornou agora uma lista grande, né? De valores, pode ser que às vezes retorne uma lista grande. Eu quero procurar, na verdade, ele retornou uma célula, né? Nesse caso. Não, porque eu já converti para JSON, né? Só que na hora de converter para JSON, ó, from JSON, o que ele fez? Em vez de criar um struct, nesse caso aqui, ele criou uma célula, né? Ó. Nem sempre ele vai criar um struct, não, tá? Na hora de receber os dados. Nesse caso aqui, ele resolveu criar uma célula, né? Ó. Locais igual abre chaves, né? E aí tem os índices para as posições na célula. Foi por isso que eu coloquei esse exemplo, tá? Para mostrar que nem sempre retorna um struct, né? É aquilo que eu falei, né? Struct não é tão comum assim. Se a gente colocar os locais, né? Mas ele colocou como char? Tá como char. Estranho. Tá mais com cara de célula, né? Mas tá dizendo que é char? Ah, não, tá célula. É porque não tinha feito, não tinha rodado todos não tinha rodado todos os parâmetros, tá vendo? Ele retorna uma célula, né? Ele leu de JSON. Quando ele lê aqui, né, retorna como um vetor de caracteres, né? Mas eu uso from JSON, né, para converter para um tipo do Octave, que aí no caso, em vez de converter para struct, para alguma decisão interna lá do script, ele decidiu converter para célula, né? Por isso que é bom vocês saberem célula e struct. E aí, quando eu dou os locais, agora está no formato de célula. Aqui eu já mostrei, não vou repetir. E aí, para procurar, eu quero saber qual o tempo, o fuso horário de Fortaleza, né? Eu sei como é só uma coluna, né, que ele está retornando nesse struct, né? Ó, só uma coluna ou uma linha, né, se você quiser imaginar. Eu só preciso procurar nessa primeira linha qual é a coluna referente ao fuso horário de Fortaleza, né? Só que aí é o que eu fiz, estou usando uma função diferente, tá? Em vez de usar strcomp, né, para comparar texto, o que eu estou fazendo? É porque eu não sei, nesse caso aqui, diferentemente do que a gente já fez anteriormente, eu não sei qual é o texto que tem lá dentro, né? Certo? Eu fiz uma pesquisa no web service, ele me retornou uma porção de texto. Eu sei que tem lá o fuso horário, lembrei da palavra da time zone, fuso horário, né? Tem lá o fuso horário lá para Fortaleza, mas eu não sei como é que está escrito, né? Acho que tem até o strfind i também, né? Não existe strfind i, infelizmente, no Octave, né? Enfim, eu não sei como está escrito Fortaleza e eu quero procurar qual é o fuso horário que tem lá Fortaleza, né? Desse bando de lista aí, que retornou provavelmente todos os fusos horários possíveis, deve ser uma lista gigantesca, né? Eu não quero procurar nessa lista gigantesca para ver cadê o comando que eu uso para pegar o tempo de Fortaleza, né? Então, você faz o quê? E eu sei que onde estiver escrito Fortaleza, não é só Fortaleza, né? Como é que eu sei que não é só Fortaleza? E aí, olhando qualquer dado aqui da tabela, eu vejo ó, que vem tipo... Vem o continente barra, né, a cidade, né, aparentemente. Então, não vai vir só Fortaleza, vai vir alguma outra coisa aqui que eu não sei como o cara escreveu. Será que ele escreveu South America? Será que ele escreveu Latin America? Eu sei lá. Porque os Estados Unidos, né, eles consideram que a América é eles, né? Tanto que até a gente fala, né, americano, quando quer referir para um estado estadunidense, né? Eles chamam de América. América para um americano é os Estados Unidos, tá? Não é nem Canadá e México, não. América, quando fala de América, tá falando dos Estados Unidos. Então você vê América Phoenix, né? Mas eu não sei se eles fizeram a mesma coisa para American First, né? Mas aí não sei como é que o cara escreveu. Se será que o South America, ou o Latin América, não sei. Só sei que deve ter o fuso horário lá de Fortaleza, né? E eu quero procurar isso.
E aí, como é que eu sei? Como eu não sei qual é o texto que eu quero encontrar, quer dizer, até sei qual é o texto que eu quero encontrar, que é Fortaleza. Mas eu não sei como é que esse texto vai estar escrito. Então, eu uso o quê? strfind, tá? O strfind, ele vai pegar um texto qualquer e vai procurar se dentro daquele texto tem a palavra que eu estou procurando, tá? Então, ele vai procurar aqui, do mesmo jeito, ó, de 1 para numel locais, né? Em todos os registros possíveis existentes lá de locais, que retornou do struct, né? Isso aí é brutamonte, tá? Fazer assim, podia ter colocado só size para procurar só nas colunas ou procurar só nas linhas. Quando você faz assim um no mel, quer dizer que eu estou procurando em todo lugar, né? Todo lugar eu estou procurando. Você vê que aqui no caso eu estou pegando só na coluna, né? Por causa dessa restrição aqui. Ah, foi por isso, né? Mas se você usar desse jeito aqui, está procurando em todos os lugares. O que limita é porque na hora de acessar os locais, né, a célula, eu estou limitando aqui só para usar um, né? Mas eu poderia fazer assim, né? Aí ele ia procurar em todo mundo, né? Se eu quisesse. Mas, desse jeito aqui, eu estou limitando a linha, né? Então, só nas colunas da primeira linha, onde é que tem Fortaleza, né? Se nos textos salvos em cada uma das posições das células aqui, se existe algum com Fortaleza, da strfind. Só que aí eu coloquei uma outra função que vocês estão vendo, é isEmpty. Por quê? Porque quando você faz isso, o que acontece? A função strfind, ele não retorna sim ou não, tá? Ele não retorna verdadeiro ou falso. Como eu estou procurando um subtexto dentro de um texto, ele retorna o índice inicial e o índice final de onde começa um caractere, tá? Quer dizer o quê? Deixa eu mostrar isso para vocês entenderem. strfind, se eu coloco, sei lá, a casa é amarela, né? E aí eu coloco para encontrar amarela, né? O que ele me retorna? Ele me retorna o índice de onde é que ele encontrou a palavra, né? Eu posso até colocar para colocar o índice inicial e o índice final, tá? Colocando A e B. Acho que ele retorna o índice final e não mostra, né? Coisa chata. Tá? Então, a gente não implementaram esse recurso. No Octave já mostra, ou no MATLAB. Mas aqui, pelo menos, mostra o primeiro índice, né? Quer dizer o quê? Que aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Começa a palavra amarela, né? Eu contei errado? Devo ter contado errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez é porque isso aqui seja salvo como os 2 caracteres, tá? Como tem acento, né? Deixa eu tirar o acento. Ó. Tá vendo? O E, como ele não reconheceu o E, ele acabou salvando com o formato de UTF-8, que aí é 2 caracteres, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é onde começa a palavra amarela, tá? E aí, se eu quisesse, eu poderia pegar a palavra, né? Colocando... Se isso aqui tivesse salvo numa variável, né? Teria que salvar isso aqui numa variável, né? Above x igual a par. Aí eu posso pegar aqui embaixo x10 até o end, né? Amarela, né? Certo? Ou então, isso aqui está no final do texto. Se não tivesse no final do texto, professor, como é que eu faria? Aí você faria 10 mais numel amarela, tá? Out of bounds, então amarela menos 1. Tá? Se estivesse no meio do texto, você faria assim, tá? Para pegar a palavra que você está procurando. Pegar toda ela, né? Certo? E aí, no caso, com acento, ele coloca um caracterezinho a mais, aí teria que colocar 11, 11, né? Deu errado, né? É bizarro, né? Ele conta 2 caracteres, mas só vale como 1, né? Estranhíssimo. Vamos ver aqui no... Isso é coisa do Octave, tá? Esse problema não é bom usar, como vocês estão vendo, não é bom usar acento, né? Size do E, tá vendo? Ó? O size do E com acento é 2 caracteres, mas o size do E normal
É um caractere, é 1/1. Não precisa estar dando problema, tá? Bizarrices. É aquela, né, o TF8 funciona por acaso, aí acontece tá dando esse erro, né? Embora ele esteja encontrado amarelo na 11 posições, porque tem tamanho 2, quando eu tento... é porque aqui eu não coloquei o E, né? Perdão, já ia falar mal do octavo. Então, agora sim, né? 11. Exato, agora deu certo, né? Amarela. É porque eu tinha que acessar mudar o X, né? Aqui em cima. Quando está com acento, tem 2 caracteres. Aí esse aqui está na posição 11, né? Dá para até verificar se size é 2 caracteres. Aí eu tenho que usar 11 para acessar a palavra inteira. Ou então, aqui no caso, como está no final da palavra, você pode usar só X11 até end, né? Certo? Tá vendo como vocês têm que ter aquele conhecimento das tabelas, certo? Porque 1 byte, cada caractere usa só 1 byte, né? 8 bits. Isso aí cabe na tabela ASCII, que tem hoje, que a tabela ASCII ela tem 256 caracteres, que é 2 elevado a 8, né? Só que não tem caracteres com acento na tabela ASCII, como eu já mostrei para vocês. E aí, quando é para usar esse acento, ele provavelmente, no caso aqui do octavo, ele está usando o TF8. O TF8 ou o TF16 usa 2 bytes, né? E aí, como usa 2 bytes, esse E com acento, ele ocupa tamanho 2, né? Está em codificação de UTF-8, provavelmente. Ou UTF-16, né? Na verdade, eu acho que, enfim, estou na dúvida agora. Não sei se o TF-8 é 2 bytes, e depois eu coloco a correta nos comentários. Acho que o UTF-8 já tem suporte a 2 bytes, estou na dúvida agora. Mas, enfim. Independente disso, isso aqui está em outra codificação, né, do restante do texto, aqui está em ASCII, mas isso aqui está em outra codificação, e aí acaba ocupando um tamanho maior, mudando o índice de acesso. Enfim, aí vocês estão vendo que ele retorna um número, né? E quando não existe o texto, se eu colocasse aqui, por exemplo, vermelho, tá? Ele retorna o quê? Retorna vazio, certo? Que é aquele que é o ponteiro nulo que eu tinha falado para vocês. Então, existe essa função isEmpty, que é justamente para isso, verificar se está vazio, se o retorno é vazio. Que aí eu consigo retornar, né? Transformar. Em vez de me dizer a posição do texto, que eu não estou interessado em saber qual é a posição do texto de Fortaleza, não é para isso que eu estou querendo saber. Eu só estou querendo saber o índice, né? Para eu saber qual é o comando da API do Web Service que eu uso para pegar o horário do fuso horário de Fortaleza. Eu prefiro transformar isso numa função, né? No caso aqui, isEmpty, né? Que aí vai dar o quê? Vai dar verdadeiro quando não encontrar nada, né? Esse aqui vai dar verdadeiro, ó. Quando for nulo, isso aqui vai dar verdadeiro. E quando ele encontrar o índice, abaixo, no caso aqui, amarela. E quando ele encontrar alguma coisa, né, que não é vazia, ele vai tornar o quê? Falso, né? Então, esse aqui vai dar falso, e isso aqui vai dar verdadeiro. Mas é o contrário do que eu quero, né? Como é o contrário, como é que eu faço para colocar na ordem certa? Aí eu uso uma segunda função, que é o NOT, tá? Eu não falei do NOT na aula passada, né? Eu falei do OR e do... Eu menti, então, portanto, né? Porque para você poder acessar todos os operadores lógicos possíveis, não basta só o E e o OR, né? Precisa também do NOT, tá? Aí com o NOT, o E e o OR, aí sim você tem todos os operadores necessários para fazer qualquer fórmula matemática. Certo? Com o NOT 1, você consegue inverter o contrário, tá? Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. O NOT, ele é um operador unário, certo? Você não dá mais de um parâmetro para ele. Mas, diferentemente dos outros que a gente viu, que tem aqueles vários operadores, tem algum que é elemento a elemento, e tem outros que atuam no array inteiro, o NOT, o ponto, o til e a exclamação, todos eles têm a mesma função e funcionam tanto em elemento a elemento ou para todos, tá? Ele que se lembra que no caso do NOT, como ele só atua, é unário, né? Ele só atua em um. Então, eu também poderia fazer exclamação, tá? Ou poderia fazer til, que dá na mesma coisa, certo? E se fosse uma matriz... Opa!
você poderia colocar aqui, tipo, A0111, colocar, mas não vou nem declarar, não, colocar logo assim, tá? Not. Aí ele inverte, né, ó, onde tem 0 virou 1, todos os outros 1 viraram 0, tá certo? Então, not é o não, né, o não lógico, certo? Se A, então B é equivalente a não A ou B, né, se não estiver errado. E aí o shore, né? Existe até o operador shore, mas que é o exclusivo, né? Também no MATLAB, no Octave, se vocês quiserem, mas só esses três aqui já é o suficiente. O not, o end e o or, que eu mostrei na aula passada, tá? Então o not ele inverte o valor lógico, né? Do operador. Dá para fazer as fórmulas de De Morgan, né? Enfim, dá para fazer o que vocês quiserem. O se, né? O se somente se, o exclusivo já dá para fazer com esses operadores, né? E aí eu colocando o not, que vai acontecer? Quando não for vazio, né? Quando não for vazio, vai ser verdadeiro. E quando for vazio, vai ser falso, que é o contrário, né? Então, beleza, é isso que eu quero. Estou criando uma função anônima que vai percorrer todos os meus elementos lá da minha célula, né? E quando ele encontrar a fortaleza, ele vai tornar verdadeiro. É isso que eu fiz. Aí, isso aqui a gente já viu, dá um vetorzão de índice, tá? Aqui tem um que deu verdadeiro. Aí tem aqueles vários métodos, né, para ver se tem algum valor verdadeiro. Você pode usar N, você pode desenhar no formato de imagem, né? Sendo que no caso aqui eu nem mexi em nada, né? Dessa vez eu não procurei o izinho, né? Não foi um izinho que eu procurei. Então desse jeito eu uso do jeito que tá? Do jeito que vem eu já uso, ó. Dou um web read concatenando, ó, o texto que tinha antes, API time zone. Estou concatenando numa variável matriz de caracteres, né? Com locais 1 índice, que foi o que eu encontrei, né? Não encontrei lá na minha célula, né? Eu procurei na minha célula para ver onde é que tinha fortaleza. Não quero nem saber quem é o texto, nem me interessa. Eu só encontrei quem era o índice, que tinha lá fortaleza, né? Que vai dar verdadeira. Então vai ficar 000 e só vai ter um onde tiver fortaleza. E aí, ao invés de usar o find, né, que eu usei da última vez, mais explicit, etc., eu só pego, concateno da onde é que eu fiz a pesquisa de APIs e mando dar um web read, que aí ele me retorna já um structzinho, né, um JSON, que aí eu posso converter para struct. Posso até converter logo direto aqui, né, from JSON. Eu devia ter salvo uma variável, não salvei. Tá demorando. Mas você vê que não precisa, né? Colocar na variável, não. Ele voltou aqui, como eu fiz aqui o from JSON em cima do web read, né? Certo? O saída do web read já está como se estivesse fazendo uma função fog, né? Uma função composta, né? Uma composição de funções. E aí o web read recebe o texto, né? Do site que eu estou acessando, baseado, né? O que eu usei para encontrar o tempo fuso horário de Fortaleza, concatenei com esses textos, usei como argumento para web read. Aí a saída de web read eu já encaixei em from JSON, que aí ele me retorna um struct, né? Ó, escalar struct contain the fields, ó. -3, que é uma abreviação, o IP da minha máquina, ó. Esse aqui é o meu IP da minha máquina aqui, 187.15.51.6. Eu falei para vocês, ó, a data atual, né? Estamos em 18 de junho de 2021, isso também é coisa dos americanos, né? A hora corrente, ó, 4 horas, 48 minutos, 19 segundos e alguns milissegundos, nanosegundos, né? O dia da semana, 5, né? Eu acho que começa a partir de segunda. A gente tá na sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Sexta é o quinto dia, né? Então, 5 é o sexto, né? Ele tá contando a partir de Monday, né? Monday é o dia primeiro, né? O dia do ano, ó, 169, né? Nós estamos no 160, sei lá como é que fala isso em termos de ordem, tá? Mas é o dia do ano 169 e outras informações, né? Ó, time zone, América Fortaleza.
o UTC, né, nosso fuso horário, que é -3 em relação ao Universal Time Clock, né? E o número, e qual a semana do ano. Nós estamos na 24ª semana do ano, né? Retorna várias informações, né, pra gente. Aí, só para confirmar, eu queria colocar isso aqui no struct. J igual a JSON. Eu dou agora um who's J. Pra vocês verem que realmente é um struct, né? E aqui eu posso fazer um from JSON. Ele dá uma pesquisa. Só para ver como é que o dado retorna, né? Aqui no final. Mas pode fazer assim também. Vai demorar um pouco. Está acessando a internet. Vai atualizar, né? Por enquanto que ele vai executando aí. Mas aqui é um outro jeito de acessar. Ah, pronto. Tornou aqui o struct, né? Salvei na variável J dessa vez. Para não ficar no ans. E é quando dou um who's J, né? O struct. Só para confirmar, né? Que ele retorna. Quando você... Às vezes o from JSON converte para struct. E às vezes ele converte para célula, né? Nesse caso aqui ele converteu para struct. Porque tinha mais informações, né? Quando não tem essas informações para o nome das variáveis, ele converte para célula, né? Quando tem, aí ele converte para struct, né? Aparentemente é isso que ele está usando como critério. Se chamar de metadados, né? Ter nome para ter os nomes das variáveis, né? E aqui é só para mostrar um outro jeito de acessar o mesmo comando, né? Usando a API /IP, que é aquele endereço da máquina, né? Isso aqui é o que eu falei que é o endereço da minha máquina, né? Sendo que eu não tem nenhum site de internet no meu nome, né? Se tivesse o site rafaelvieira.com, né? Se eu estivesse hospedando uma máquina local aqui em casa, esse IP ia abrir o meu site, tá? Se tivesse. No momento ainda, infelizmente, não tem. Talvez no futuro tenha. O exemplo 4 agora, um exemplo mais útil, ainda é útil. A partir do 3 já é exemplo útil, tá? O segundo é o OpenStreetMap. Deixa eu fechar esse daqui. Certo? O OpenStreetMap é uma espécie de Google Maps, tá? Só que você pode usar ele para acessar partes do globo terrestre, né? Verificar rotas, né? Como é que eu vou de tal canto para tal canto, né? Onde é que está tal lugar no mundo, né? Deixa eu ver o mapa de satélite, o mapa da cidade, que eu vou visitar o Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver aqui o mapa do Rio de Janeiro para saber como é que eu pego, transporte público, né, etc e tal. Esse aqui ele tem várias informações gratuitas, tá? OpenStreetMap. E ele tem um web service que você pode usar, que, enfim, não vou ficar acessando sempre a documentação não, tá? Mas tem a documentação lá para vocês, do site para vocês acessarem. E aí, quando você vai acessar, né, o problema é que ele me retorna desse jeito, ó. Veja que dessa vez não é mais um JSON que ele está retornando, agora ele está me retornando um XML. É fácil saber quando ele está retornando um XML, porque veja o que aparece, ó. Aparece logo XML na cara de você, tá? A primeira coisa que vai aparecer no texto é XML. Veja que ele diz a codificação, ó, que é o TF8, tá vendo? Parece muito com HTML, tá? Isso aqui é uma linguagem de marcação XML que parece muito com HTML. E eu fiz uma pesquisa, ó. Dessa vez, finalmente, agora eu estou passando variáveis, tá? Eu estou passando uma variável para ele, ó. Estou acessando a API do OpenStreetMaps, API, a versão 0.6, que é a mais recente. Infelizmente, eles ainda não atualizaram. Já faz tempo, tá? Isso aqui é de 2014, eles ainda não atualizaram. Enfim, como é gratuito, né? É difícil achar desenvolvedores que queiram trabalhar de graça pelo bem da humanidade, né? E aí aqui você tem um script que você acessa, aí tem um pontinho de interrogação de novo, que aí você coloca esse bbox, é o bounding box, tá? Que eu retorno uma caixa com o mínimo x, o máximo x, na verdade é a mínima latitude, máxima latitude, e a mínima longitude e a máxima longitude de coordenada GPS que eu estou querendo olhar no planeta Terra, tá?
é uma caixinha que eu faço em cima da esfera, usando longitude, latitude e longitude, né? Longitude, se eu não me engano, é você percorrer do Polo Sul ao Polo Norte, e latitude é você fazer um círculo girando, né, no planeta Terra, né? Certo? Está fazendo quando a gente usa, quando eu estou olhando o planeta Terra num mapa, né? As duas dimensões que a gente chama é longitude e latitude, tá? Latitude horizontal, longitude horizontal, vertical, longitude vertical, latitude horizontal. E aí eu dou isso aqui. Como é que eu pego esses números, professor? Você chutou? Tem várias maneiras, né? Mas no OpenStreetMap mesmo, você tem a opção de fazer uma caixinha. Ele te dá essa opção aqui. Em algum lugar, você pode procurar aqui, por exemplo, Fortaleza, ou Rio de Janeiro. Fortaleza, né? Nome Fortaleza, não complicado. Certo? Você encontra aqui já um mapa de Fortaleza. E ele tem uma opção aqui para colocar a caixinha, ó. Acho que é no esporte, né? Pronto, exatamente no esporte, ó. Tá vendo aqui a caixinha, ó, de coordenadas? Aí eu posso colocar mapas diferente aérea, ó. Aí eu posso pegar aqui essa caixinha, ó, colocar aqui, ó, tá vendo? Posso dar mais zoom no mapa, tá? Não tem problema não. Eu não... Dá zoom no mapa. Aí pega aqui uma região, sei lá, Praia de Iracema, né? Certo? E aí tem aqui esse caixinha que eu acabei de gerar, né? Lá na Praia de Iracema, tá aqui as coordenadas dela, ó. Longitude e latitude, ou latitude e longitude, perdão se eu estiver falando errado, tá? Mas é o mínimo e o máximo, né? O mínimo e o máximo, tá? É, o mínimo e o máximo. É mínimo e máximo, mínimo e máximo. Aliás, mínimo e máximo, mínimo e máximo. E aí eu copiei esses dados aqui, eu fiz a caixinha onde eu queria e copiei para cá, tá? Só que aí quando eu faço essa caixinha e copio para cá, o que ele retorna? Ele retorna no XML, é o que droga, né? XML, para mim não serve de nada, que é esse arquivo OSM, né? Quer dizer, eu poderia, tá? Eu poderia fazer isso daqui para produzir um mapa e só que isso ia dar um trabalho monstruoso, tá? Fazer isso, eu teria que ter um mapa do planeta Terra, teria que ter, sei lá, iconezinhos, carrinhos, seja, o que eu quiser incluir no mapa, eu teria que ter os GIFs, as figuras referentes ao que eu quisesse incluir no mapa, eu ia ter que ter um mapa para poder fazer isso. E, na verdade, não é o que eu quero é gerar uma figura lá do OpenStreetMap, né? Felizmente, tem sites que já fizeram isso, né? Certo? No caso aqui, o site que eu vou acessar é o Developer Mapper Quest, tá? Que é um dos sites que... Lá no site, como é que eu descobri isso? Você foi na doida, professor? Não. É porque lá no site do OpenStreetMap ele já fala de mapas gratuitos, serviços que usam o Google, que ele sabe, né? Quem está usando o OpenStreetMap, e ele indica para você quem é que você pode usar. Um deles é esse MapQuest Developer, que ele já pega aquele dado XML e converte num mapazinho bonitinho que você possa usar, né? Gratuitamente, tá? Gratuitamente, mas mais ou menos, né? Aí por isso que a gente não fez, nem não mostrei nada disso até agora, porque, veja, gratuitamente é até 15 mil transações por mês, tá? Se eu fizer 15 mil buscas nesse site, usando o MapQuest Developer, ele é gratuito. A partir acima disso, e até 30 mil, você já paga $100, né? $100 é R$500, né? Certo? É por isso que eu não estou mostrando o Google, Twitter e outras coisas, tá? Porque eles estão... para você poder usar os serviços dele. Na verdade, eu até tentei usar o Twitter ele tá analisando o meu pedido ainda, né? Demora, né? Você preenche um formulário dizendo que você vai fazer. Isso é o processo de cadastro, tá? Nesse site aqui, você faz, né? Você pode dar o sign up, que aí você cria o cadastro para ele, né? E você já vai, assim que você tiver acesso, ele já vai te dar um key, certo? Uma chave que você pode usar no seu script para poder acessar os recursos na API dele. Mas para outros casos, nem sempre é assim, né? No Twitter, para eu poder usar o serviço dele de forma gratuita, eu tenho que criar uma conta, preencher um formulário
e dizer para que eu estou fazendo aquela aplicação. Aí eles vão analisar meu pedido e eu ainda estou esperando para ver, né? Se eles deixam eu fazer para dar aula, né? Sobre a API do Twitter. Do Google, você tem que dar os dados de cartão de crédito, né? Mas eu não gosto muito disso, não, porque aí quer dizer se veja a esperteza, né? Porque se chegar em 15 mil, como esse aqui no caso, é verdadeiro, nesse caso aqui do MarketQuest, o que acontece? Quando chega mais de 15 mil, eles bloqueiam, né? Se você quiser mais do que isso, eu tenho que pagar. No Google, não. Se der mais do que isso, eles já vão cobrar direto do meu cartão de crédito, né? Aí não é legal, né? Eles não querem nem saber. Se for, deu azar, você deu azar, eles já cobram para você qualquer consumo que passar do limite deles, né? E o limite deles é baixo, tá? Eles só deixam fazer, tipo, 100 consultas. Eu vou até mostrar para vocês. Mas, enfim. Aí, nesse caso aqui deles, ó, o que acontece? Eu tenho a minha chave, tá? O que é a chave? A chave é tipo um número desse tipo, tá? Com números e letras e tal, que eu salvei nesse arquivo TXT. Aí eu estou dando um file read em cima da minha chave, que eu peguei lá daquele site do MarketQuest Developer. E agora eu estou acessando a API deles, ó. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Tem lá o endereço do OpenMarketQuest, que isso aqui está usando os dados do OpenStreetMap, versão 4, getMap, né? Que é o script deles. Aí tem esse key, a primeira variável é quem? É o key, certo? Esse key aqui também tem, tá? A mesma coisa para o Google, para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook. A grande negócio é você conseguir esse key, tá? O key é que me identifica que sou eu que está acessando o serviço deles e através dessa key que eles podem ou cobrar meu cartão de crédito ou então bloquear o meu acesso e ultrapassar o número de requisições, tá? Então, em geral, é uma variável key. Mas também pode ser autorização, enfim. Mas é um número que te identifica como usuário. E essa chave você não deve dar para os outros, obviamente, né? É como se fosse a sua senha, né? Você não pode dar a sua senha do banco para as outras pessoas, né? Por isso que eu não estou colocando ela explicitamente aqui, né? Eu carrego, ó, eu salvo no arquivo texto, carrego ela de lá, né? Se fosse o script que só eu estou acessando, né, eu poderia colocar ela logo direto aqui, né? Aí estou fazendo a concatenação do texto da minha chave com outras variáveis. Que outras variáveis tem? Ó? Nesse caso aqui, ele permite, além do key, está sendo tudo por get, tá? Tem o size, que aí retorna o tamanho da imagem que eu estou gerando, 600 por 600. O nível de zoom, né? Porque você lembra que na OpenStreetMap eu não dou zoom, né? Se você quiser, você pode dar zoom até do satélite para ver o globo terrestre. Ou você pode dar zoom, né, gigantesco, o maior nível é 15, tá? Eu tenho testado. E aí eu coloco o center da posição que eu estou querendo ler, que eu peguei essa posição de GPS aqui, e você ainda pode colocar tem alguns recursos a mais. Isso aqui é para colocar um marcadorzinho, aquele pin, né, na posição. Eu estou colocando um pin vermelho na posição que eu estou querendo desenhar no GPS, no meu mapa, né? Certo? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou acessando o OpenStreetMaps através da API do MapQuest. Estou dando o meu key, que eu obtive. Só você se cadastrar no site, se vocês estiverem fazendo aí em casa, já vai te dar uma API, uma key dessas para vocês. Aí vocês colocam aqui, né? Aí separado por E, diz o tamanho do mapa que você está querendo gerar, qual é o zoom, e aqui o center é a posição GPS, tá? Que você está querendo. É a posição GPS, né? Em vez de colocar aquele box, né? Você pode até procurar pelo Google, né? Se você colocar GPS, posição, ele te dá a GPS da posição que você quiser. Ou então procurar por aqui, né? Você pode também ver esses pontinhos aqui correspondem a uma posição do GPS, né? Também. Enfim, aí eu faço a pesquisa do MapQuest usando o get, passando todas essas variáveis. Como são poucas ainda, dá para passar por get. Só que veja, eu estou pegando aqui as coordenadas da US, tá? Que eu peguei. Como é que eu peguei essas coordenadas? Eu fui lá no Google, tá? Ok, GPS US. Não é isso que eu fiz? Não foi isso. Foi latitude e longitude US. Ó, exatamente, ó. Já me retornou, tá? Latitude e longitude da US. Aí você pega esses dados aqui,
coloquei no script, só que na hora de colocar o script, coloque o menuzinho na frente, tá? E fiz o mesmo para Fortaleza, tá? Só que agora, veja, aquela história do V4, ó, que aqui eu estou usando a versão 4 da API, do MapQuest, e aqui eu estou usando a versão 5, tá? Vejo que o script é diferente, ó, aqui é map, aqui é getMap, mas a chave é a mesma que eu estou usando. E o tipo de variáveis é diferente, ó, porque na versão 5 eu consigo mudar para o tipo a imagem para satélite, posso colocar uma cidade, ó, isso aí na versão 5 já dá para fazer isso. Posso colocar para centrar em Fortaleza, nem preciso colocar as coordenadas GPS. E aqui o tamanho da imagem, né? Ó, 1920 por 1920 para gerar uma imagem HD de Fortaleza, né? Com um zoom de 2 vezes, né? Veja que o formato é diferente, nem sempre o formato é a mesma coisa, não, tá? E as variáveis mudam, né? Podem mudar de uma versão para outra do script, né? E até o script, a página dinâmica que você está acessando é diferente, né? Na versão 4 você usa getMap, e na versão 5 você usa map. Mas aí tem as variáveis, do mesmo jeito, separadas por exinho comercial, que você manda para gerar, né? E aí, no caso, ó. Ah, e eu nem falei. Deixa ele carregando aí as imagens de novo. Né? Eu usei o IMRead, ó. Eu não usei o WebRead. Por que não precisou usar? Porque eu usei não usei o WebRead dessa vez? Porque fazendo esse comando da API, lendo a API, ele me disse que retorna uma imagem, tá? Como ele me retorna uma imagem, ele não está me retornando nem um XML, nem um JSON. Quem é que lida com a abertura de imagens? Aí é o IMRead, tá? E ele vai me tornar uma figura e eu quero exibir essas figuras para vocês. Se eu retorno... Enfim, isso é uma questão do Octave, né? No MATLAB, se eu tivesse colocado o WebRead, ele já ia identificar que era uma imagem e ia ler como uma imagem, mas no Octave não. Aí no Octave eu tenho que usar o IMRead para poder ler uma imagem, né? Como é que eu sei isso? É porque eu olhei a documentação do site MapQuest e sabia que ele me retornar uma imagem, tá? E aí você pode dar um IMRead, que o IMRead ele serve para ler imagens remotas, né? Mas eu ainda estou fazendo um processo de get, né, em que eu estou passando as variáveis, etc. Isso aqui ainda é um web service que a gente está acessando, só que através agora do IMRead, tá? Estou salvando na US, a mesma coisa para Fortaleza, salvando a variável Fortaleza, dou IMShow, aí ele mostra para a gente aqui numa qualidade meio ruizinha, né, devido ao Jupyter, né, mas eu salvei já isso aqui para vocês, para a gente poder ver o mapa direitinho. Eu podia ter aberto também pelo Octave, né? Mas aí eu acho que o arquivo está numa posição diferente do Octave. Eu teria que copiar minha aqui para lá. Mas se vocês fizerem isso para o Octave, vai ficar legal, tá? A imagem que você baixa. A princípio eu pensei que a imagem era de qualidade ruim, mas não é não. É porque é o problema do Jupyter mesmo. De configuração do meu Jupyter que eu tenho que ajeitar. Mas aí eu já salvei essas imagens. TV, não salvei não? Ah, eu salvei em setembro, perdão. Setembro. Vamos tá aqui, ó. Da US que a gente pegou. Que eu dei muito zoom, né? Mas dá para ver que a imagem é boa, né? Aparece o Supermercado Guará, né? Aqui lá, o restaurante RU, Universidade Estadual do Ceará, né? Um mapazinho. E aqui, Fortaleza, né? Fortaleza, imagem de satélite, como é que ela é, né? Tá bom? Aqui é aquela imagem HD, né? Em alta qualidade. É lógico que você, dependendo do zoom que você dá, né? Não adianta, né? Tem um limite, né? É HD, mas não é infinitamente... Dá para aumentar a imagem infinitamente, né? Mas isso aqui é a imagem de satélite de Fortaleza, né? E a gente baixou usando aquele web service que eu coloquei no nosso site, né? Que está sendo exibido aqui e que está sendo exibido aqui. Deu algum problema aqui na renderização da imagem? O que foi dessa vez? Ah, e para salvar a imagem, né? IMWrite, US Fortaleza, né?
por algum motivo eu não consegui salvar em outros diretórios, tá? Mas eu acho que também apareceu agora, certo? É porque a imagem é grande, né? Talvez o Jupyter tivesse com problema para exibir, porque essa aqui é a imagem HD, né? 2K. Ele tá com problema, está aí. É a mesma imagem que eu acabei de abrir para vocês. E aí, para salvar, né? Você salva, coloca o nome da variável que tem a imagem e o diretório onde você quer salvar com o nome, tá? O nome e o tipo da imagem que você está querendo salvar, né? O s.jpg e aqui fortaleza.jpg com imwrite, né? Que é para escrever a imagem nessa pasta. Eu só consegui salvar nessa parte, tá? Ctemp, que é um de arquivo temporário do Windows. Tentei salvar em outros lugares, ele reclamou. Eu não sei se é coisa do... Eu não testei para ver se isso aqui é coisa do Jupyter. E aí, com Jupyter eu estou no servidor, né? Tem uma questão de permissão do Jupyter. Ou se é problema do Octave. Mas se vocês tiverem o mesmo problema, basta vocês salvarem no diretório temporário do Windows, tá? Que é esse Ctemp, que aí vocês vão poder salvar o arquivo. E para acabar, o último exemplo aqui. A gente teve aquele problema da queda de energia, tá? Estou indo um pouquinho mais além. Mas é um site de passagens bíblicas, tá? Quer dizer que você pode acessar todo tipo de coisa, né? Aqui, ó, Read Bible Online, né? Nesse site ESV. Do mesmo jeito, eu posso me cadastrar, tá? Nele. Ele me dá acesso a uma API, né? E aí, nessa API, eu preencho um formulário, diz, para que você quer usar as passagens da Bíblia? Eu digo, blá, 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 explico. Ele me dá uma chave, um key, né? E aí, nesse caso aqui, é um pouquinho diferente, porque a minha chave eu não posso mandar como se fosse uma variável do get, não, tá? Ainda não é muito seguro passar assim, mas ele usa um Web Options, tá? O Web Options é um struct com propriedades para você preencher do cabeçalho da requisição que você faz, tá? Toda comunicação que você faz na internet utiliza um protocolo, tá? Protocolo HTTP, protocolo FTP, protocolo... O que mais? Protocolo... O BitTorrent, que é um protocolo também. Qual mais? Tem o HTTP, tem o HTTPS, mas qual mais? Tem outro? Tem outros. Tem vários, certo? O protocolo, o que é? É um acordo que os computadores fazem entre si, que dizem como é que eles vão comunicar, como é que eles conversam um com o outro, como é que o meu navegador deve se conversar com o provedor do Google, para que ele forneça site, para que ele forneça imagens, informações, né? Isso é chamado de protocolo, né? A mesma são as regras de comunicação entre um computador e outro, certo? Essa história daqui, ó, que tem aqui no iniciozinho, são justamente quem diz quais são as regras de comunicação que o meu computador usa, no caso aqui com o meu próprio navegador, para poder passar informações a ele pelo Jupyter, tá? Isso é chamado de protocolo. E esse protocolo, ele é uma mensagenzinha de texto que eu envio, né, para um site de internet, ou posso enviar aqui para o meu próprio servidor do Jupyter, né, local, por isso localhost. E ele tem um cabeçalho, né? Não estranhamente, assim como os arquivos têm cabeçalho, né? Toda mensagem que você manda pela internet também tem que ter um cabeçalho, né? No mínimo dizendo qual é o IP que você quer mandar a imagem, né? Você está mandando uma mensagem para quem? Você tem que dizer o IP da máquina para quem você está mandando, né? Isso vai aonde? Vai no cabeçalho, né? Até o seu e-mail, né? Quando você escreve um e-mail, você está fazendo isso, tá? Quando você escreve lá para quem você quer enviar o e-mail, está mandando um e-mail para mim, rafael.teles@us.br, você está... Aquele rafael.teles.us.br, você está indo no cabeçalho do meu e-mail, no cabeçalho do e-mail que você vai mandar para mim. Além de outras informações, tá? A hora que o e-mail foi mandado, qual o tamanho dele, porque não é todo e-mail que vai ser transmitido pela internet, porque e-mail muitos grandes são descartados, né? Existe limite de memória, né, nos computadores que essa mensagem vai transitar, entre outras informações. Web Options, certo? Isso aí é um struct especial, que você pode usar ele em conjunto, tanto com Web Read como Web Write, Web Options, tá?
que vem com essas informações, tá vendo? Ó, não fui eu que criei esse struct já existe, tanto no Octave como no MATLAB, que pode passar o quê? Ó, qual é o meu encoding, né? Para ver se é ISO 88591, se é o TF8. Quem é o programa que eu estou usando para fazer solicitações a um site web? No caso aqui, alguém no Octave, né? Que a gente está usando 6.2. O tempo de timeout, né? Quantos segundos eu espero antes de desistir para o servidor me dar uma resposta? 10 segundos. Se tiver nome de usuário e senha, ó, certo? Por aqui que ele passa, né? Aí tem outras variáveis quaisquer, vai estar no nome de key name e key value, tá? Aí o content type, para dizer que tipo de arquivo que eu estou retornando ou enviando, né? Content type, acho que é o que você está enviando. Content read é o que está retornando, tá? Aí a média, se não for um arquivo de texto, aí você coloca também, se for um tipo de mídia, qual é ela. O request method é justamente para dizer se é get ou post, tá? Que você coloca aqui, get ou post. Você tem que ir alto, deixa que ele detecta. O formato do array que você vai usar, CSV, isso não mexe. Se tiver um certificado, né, que tem sites que pedem certificado, você também pode colocar ele aqui, né, que é um númerozão que indica o seu certificado eletrônico. E qualquer outros variáveis a mais, que não sejam uma dessas daqui, que isso aqui são as variáveis, né? Não variáveis é o valor, né? Viria. Se você quiser usar qualquer outra variável que não esteja aqui, onde você coloca aqui, tá? Em header fields. E aqui é uma célula, que aí você pode colocar todas as variáveis, né? Coloca o nome da variável, valor, nome da variável, valor, nome da variável, valor, certo? Com todas as outras variáveis que você quer usar. Agora, esse cabeçalho, ele tem um limite, né, de tamanho, como eu falei para vocês, ele não é infinito, né? Porque ele é só um cabeçalho de arquivo, ele é para ser pequeno, né? Ele sendo pequeno, você consegue mandar, não vai dar problema. Se for tentar mandar um cabeçalho grande, já vai dar problema. Por que eu estou mostrando isso? Porque nesse caso dessa Bíblia Online, foi o melhor que eu consegui achar para a gente poder usar um struct, né? A chave não vem numa variável get, né? Que coloca naquele cabeçalho. Ela vem numa variável especial deles, chamada autorização, né? Que aí vem o token lá dentro, ó, né? E como isso aqui não é uma variável do cabeçalho padrão, eu tenho que colocar no header fields, né? Então eu chamo web options, né? Para gerar o struct, acesso o campo header fields, né? Que aqui é o nome da variável, e lá dentro eu crio uma célula, né? Que vai ter o meu token, aqui é a minha chave especial, né, que eu criei lá naquele site do ESV, tá? Para você poder acessar a API dele, ó, só colocar API ESV, tá? Que aí já acessa aqui quem é a API dele, né? Como é que eu uso, bababá, e tem aqui a parte para você poder criar a conta, né, também, certo? E fazer as consultas, né? Eu crio esse Web Options, que é um struct que eu estou passando. E aí, agora, esse struct eu passo, ó. Além de quando eu vou dar o web read, em vez de eu passar só o endereço, ó, com carry, tá vendo aquele carry, ó, nesse caso? Nem mostra a página da internet, né? Desse caso, esse é escondido, né? Eles esconderam até a página de internet que você usa para fazer a pesquisa, mas tudo bem. Tem o site, tem o endereço da máquina, tem a versão que eu estou usando da API deles, aí passagem, texto, são diretórios, ponto de interrogação, aí é a variável, né? Eu estou procurando para a passagem da Bíblia, Mateus 5, né? Do 3 ao 12, né? Versículo 5, da 3 ao 12, né? Certo? Esse aqui é o texto que eu estou procurando dentro da Bíblia deles, né? Tá? E aí eu mando, ó, o segundo parâmetro é o struct, tá? Podia ser web options, no caso eu estou passando web options, que é um cabeçalho, mas podia ser também dados, tá? No caso do WebWrite, tem a opção de você passar os dois, né? Você teria, tipo, aqui, se eu tivesse um struct qualquer, struct meu, você poderia passar assim, tá? Certo? Aqui no WebWrite, né? Você teria o link para acessar o site, teria o seu struct, e aí depois teria o config, né? Sendo que aí, no caso, você teria que converter isso para JSON, né? No caso, você faria isso aqui, tá? Eu usaria essa função toJSON em cima do seu struct para mandar dados para o site.
No Web Options, ele já sabe que tem que converter para JSON, ele já faz isso automaticamente para você. Você não precisa se preocupar com isso, não. Mas se fosse um struct que eu estou passando com dados, que aí você olha a API, quais são os dados, você colocaria esse to JSON, tá? Só para converter para JSON e mandar para o site. No caso aqui é só como Web Options, ele vem como a segunda opção, tanto no Web Read como no Web Write, tá? E aí você manda as informações, ele vai me tornar, né, os dados. E aí eu vejo, ó, não tem XML no início, então é um JSON, né? Que parece com célula, né? Dou lá o from JSON, né? Converteu. Aí agora é só exibir, né? Que eu quero a passagem, né? Display P1. Aí ele me exibe, né? Blessed are those poor in spirits, for that's the kingdom heavens, né? Que aí é a versão americana, se eu não me engano, da Bíblia, né? Deixa eu acho que eu executei. Não sei se eu executei tudo. Vamos executar, né? Para vocês verem em tempo real. Certo? Acabei de executar, ó. Ele fez lá o acesso para mim, né? Certo? Acabou de pegar tudinho, baixou. E aí eu exibo para vocês a passagem bíblica que eu procurei, né? Podia ser qualquer outra, tá? Mas aqui é só para mostrar um exemplo. Ou seja, para que serve esses exemplos? Para mostrar que você pode acessar qualquer Blessed are those poor in heart, né? Que serão saciados, aquela passagem bíblica, né? Que vocês conhecem. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Blessed are those who hunger for right, for those... Abençoados são aqueles que têm sede de justiça, porque serão satisfeitos, né? Enfim. Então, você pode acessar qualquer coisa na internet, até a passagem bíblica. Você pode acessar mapas, passagens bíblicas, quadrinhos, né? Dados do World Bank. O que a gente acessou hoje? Então, a gente acessou dados do World Bank, acessou um quadrinho, acessou o que mais, hein? Acessou horas, né? As horas, data, fuso horário. Acessamos mapas e acessamos agora passagem bíblica, né? Veja que você pode acessar de tudo na internet, dá para acessar. Tudo que você tem que ver é se o site tem uma API, certo? API ou Web Service, que aí você vai usar isso para poder acessar o serviço deles. Dependendo do tipo, pode ser gratuito, quer dizer que você não tem que passar nada, é só passar umas variáveiszinhas, ou variáveis do tipo get, ou então struct para eles, ou então, que é o mais comum, tá? O mais comum é o quê? Você vai entrar no site, que é o que a gente fez aqui no caso, tanto do OpenStreetMaps, como no caso da Bíblia, você tem que se cadastrar lá, tá? E aí, uma vez cadastrado, você preenche um formuláriozinho e vai ter acesso às informações. Eu vou só mostrar aqui como final, para encerrar essa aula, lá no Google, como é que seria, tá? Sim, rapidinho, né? Não vou... Nem tem uma aplicação aqui gerada no Octave, porque senão vai demorar muito. Mas só para vocês verem como é que seria. Você acessa esse console.cloud.google.com, certo? Você acessa esse site aqui, que aí vai abrir esse painel aqui para vocês. Eu já criei um projeto aqui, que é projeto de introdução à computação, mas você pode criar um novo projeto, tá? Você clicaria aqui, ó, novo projeto para você, certo? E aí você clica aqui, ó, em APIs e serviços, tá? Ou vai estar aqui embaixo, né? APIs e serviços. Em credenciais, você teria que criar, ó, a sua chave API, né? Para você poder usar serviços do Google. E se você estiver fazendo para acessar alguma coisa da sua conta, fazer login e senha, você teria que usar esse OAuth, tá? E aí você coloca a autenticação do serviço que você está querendo usar, né? Do Google. Para você poder escolher um serviço específico do Google, aí você vem em biblioteca, tá? Ele tem uma biblioteca de APIs do Google, e aí você tem que ativar, tá? Dependendo do que você quer usar. Aí tem, ó, mapas, né? Plays, tem mais o quê? Tem Cloud Vision, ó, porque é para poder fazer machine learning, imagens, né? Ó, para fazer conversão de texto, de voz para texto, né? Para usar a linguagem natural, acho que é interpretação semântica, né? Tem vários serviços aqui, além daqueles tradicionais, né? De e-mail, de calendário, que você já deve conhecer, YouTube, né? Etc. Ele tem alguns serviços a mais interessantes, tá? Para armazenar informações. Se você quiser usar o poder de computação do Google, né? Ó, eu clico aqui.
Aí eu mando ativar essa API para aquele meu projeto que eu já criei, no caso, instrução à computação, e tem a documentação, né? Aí você teria que ver a documentação específica, tem que ativar a API, né? Você tem que criar uma chave, ou então criar um OAuth, tem que ativar a API que você quer usar, no caso aqui, essa API de computação, e tem que dar o seu cartão de crédito, tá? Que foi por isso que eu não quis. E aqui você vai vir em faturamento, ó, e aí você tem que dar os seus dados de cartão de crédito para ele para poder cobrar, caso ultrapasse o limite gratuito, né? Eu não quis correr esse risco, tá? De sem querer ser cobrado. Mas se você está fazendo um projeto sério, né? Aí você vai dar a informação de faturamento e depois vai vir a API de serviços, né? Em API de serviço vai criar suas credenciais e a biblioteca. Mas só para mostrar como é que é a ideia de... Tudo bem, não tem problema, tá? Já sei que já estou passando demais da aula. Mas eu queria dar uma ideia como é que você cria, tá? Aí você vai lá em biblioteca, tem o serviço do Google, tem as credenciais. Ele é o mais complexo, tá? Que tem. Mas estou dando para dar uma ideia para vocês como é que vocês fariam. Não vou demonstrar isso na prática, não. Em geral, os sites como o Twitter, você só preenche um formuláriozinho e ele vai te dar uma chave depois que seja aprovado. Que é a mesma coisa do site da Bíblia, que é o mesma coisa do site do MapQuest. Você só preenche um formulário, eles te aprovam e te dão uma chave para você mudar o web service. Aí você tem que olhar a documentação, né, para ver quais são as variáveis. Se você vai usar get ou post, ele também diz para você, você tem que usar get ou post. Se for usar post, você vai usar webWrite. Se for usar get, aí você vai usar webread, ok? Então, com isso, a gente acaba essa aula de web service. Eu tentei deixar o mais simples possível. Eu sei que isso é um recurso avançado, né? Não é uma coisa que vocês todos vão usar. Eu nem vou cobrar isso de vocês, tá? Mas eu acho importante vocês saberem, tá? É um conteúdo meio para vocês que estão começando a introdução à computação. É bom vocês saberem que existe isso, tá? E no futuro, se vocês quiserem usar um recurso matemático de um servidor qualquer, de uma faculdade, né? Ou de seja lá do que for, e tem essa possibilidade, tá? Tanto com usar os recursos computacionais do Google, como para usar os recursos computacionais de qualquer outra universidade, você provavelmente vai fazer isso do mundo, e tem de forma gratuita, você vai usar um web service, né? Eu quero testar um programa quântico, professor. Eu fiz uma fórmula aqui, eu quero testar um programa quântico. Tem como fazer isso? Tem máquina na internet que faz isso, tá? E você acessa um web service deles, tá? Então, por isso que eu estou mostrando isso, para vocês saberem como é que vocês acessam esses recursos computacionais de outra máquina. Eu diria até que o Google, apesar de existir propaganda, né, que vocês veem no YouTube, né, que vocês veem em outros sites da Google, do Facebook, do Twitter, você pode ter certeza que a principal renda deles não é com propaganda, tá? É justamente nesses web services. Porque se eu pago para o Facebook para acessar o web service dele, eu consigo pegar dados de todo mundo do Brasil, né? Aí eu consigo consigo ver quem é que está falando sobre Big Brother, né? Eu consigo ver quem está discutindo sobre política ou não, né? Eu consigo acessar os dados do Google, se eu quiser, de forma geral, pagando uma taxa para eles, tá? Para acessar o web service. Não somente o Google, o Facebook, o Twitter, etc. As empresas, é lógico que adoram isso, né? E aí você faz esse acesso através de quê? De web service. Mas no caso de vocês, não é que eu queira... Não estou ensinando vocês a fazerem maldade, não, tá? Eu estou falando isso porque se vocês quiserem acessar isso até com pesquisa científica, tá? Ou então para manipulações legítimas desses dados, vocês precisam saber, ter uma noção de como é que faz isso, né? A Amazon AWS, que é a Amazon Web Service, é a AWS, né? Se vocês quiserem acessar ela, vocês têm que saber usar esses comandos. Não é difícil, né? Vocês estão vendo, só são 2 comandos que você usa no Octave. Isso em outras linguagens, tá? É bem mais difícil de fazer, tá? É bom vocês também terem essa noção, que o Octave ele deixa bem fácil, tá? Não é toda linguagem que é tão fácil assim, não, tá? Acessar um web service, o Octave, o MATLAB, ele deixa bem fácil mesmo para você acessar. Você pode usar até structs e células e só converter, né? Para JSON ou converter para XML, também dá para converter para XML, ou converter de XML para um dado do Octave, né? Pegar um dado do Octave, converter para XML ou JSON, ou pegar um dado de XML e JSON, converter para um tipo de dado do Octave, tá?
na prática, se você usar outra linguagem, você... Sabe aqueles códigos que eu falei, que 200 é, por exemplo, do protocolo que existe, o HTTP, né, e entre outros, que eu não estou lembrando agora, não sei porquê, SSH é um outro protocolo, né, você teria que provavelmente fazer isso na mão, tá? Algumas coisas em relação a comunicação de protocolo, dependendo da linguagem que você tem que fazer, você tem que usar na mão, né? E o Octave ele deixa isso tudo transparente para vocês, né? E é bem fácil, né? Pelo Octave, tudo que você precisa saber é qual é o site que você acessa, quem são as variáveis que você tem que mandar e o que você vai receber, né? Entrada e saída. É só isso que você precisa saber, né? Você não precisa saber nenhum detalhe específico de protocolo, de manipulação de XML, nem de JSON, né? Você nem precisa saber sobre XML e JSON. Você só faz o quê? A manipulação dos dados, dos tipos de dados de Octave que você já conhece, que é struct e célula, né? Tá? Então, com isso, a gente encerra a manipulação de arquivos oficialmente, está encerrado hoje. A partir de quarta-feira que vem, nós vamos finalmente agora ver manipulação simbólica, né, no Octave, que eu acho que é bastante interessante para vocês, que é um outro módulo, que é justamente para você fazer cálculos com, né, como você fazer cálculo de integral, derivada, manipulações algébricas, né, e outros tipos de operações que eu imagino que seja bastante interessante para vocês, tá? A gente vai começar isso na quarta-feira que vem. Tudo bem? Então, por hoje é só. Eu vou só tirar a chamada. É até escuro, ó, vixe. Escureceu. Vou parar a gravação.